Olá, meu nome é Sandra Magalhães. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do terapeuta, né? Às vezes as pessoas me perguntam sobre essa questão que às vezes as pessoas não entendem por que a gente precisa ir na dor. Por que a gente precisa chegar lá naquilo que está doído e que às vezes a gente já nem lembra mais e que está tudo bem não lembrar? E aí elas ficam muito em dúvida e muito inseguras, porque é justamente quando elas param o tratamento e o trabalho do terapeuta é ele muito devagarinho caçar esses lugarzinhos junto com o paciente, mas de uma forma muito cirúrgica, muito cuidadosa, para que ele não se assuste e não saia, porque justamente quando você vai chegando no momento da dor, aquilo começa a incomodar e ele some, ele não quer mais ouvir falar daquilo, ele não quer mais sentir aquela dor de novo. E é o que a gente vai agora abordar, porque é necessário sim tocar na dor. É importante sim chegar na dor. Porque ao contrário do que a gente pensa, essa dor, ela é nossa. Essa dor não é uma terceira pessoa, não é um lugar fora da gente. Essa dor, ela foi criada pela gente. Ela foi depositada no nosso campo. Então nós temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo emocional. Então lá no campo das emoções, essa energia dessa dor, dessa raiva, dessa insegurança, dessa frustração, ela ficou guardada. E a gente, para não ter que lembrar, a gente esconde ela. E aí depois a gente não quer mais olhar, porque cada vez que a gente vai lá, aquilo dói de novo. E ninguém gosta de sentir dor. Só que ao longo dos anos, a gente vai depositando cada vez mais massa, mais cimento em cima desse lugar. E ela vai ficando maior. Então é assim, você tem medo de alguma coisa. Você, pequena, você quase se afogou numa praia e aí você ficou com medo de água, certo? E a partir daquele momento, para que você não sinta mais aquele medo de se afogar, aquele desespero que você teve, o seu ego, para te proteger, ele começa a cada vez que você está em contato com a água, ele traz aquela lembrança e fala, olha, se você for ali naquela piscina, você pode se afogar. E aí você chega e fala, não, mas nem vou na piscina, nem estou com vontade de mergulhar. Você começa a criar recursos, verdades, que te protegem, e tudo entre aspas, para que você não precise entrar na água só para o risco de você não se afogar. Como se fosse uma verdade absoluta que toda vez que você fosse numa água, você correria o risco de se afogar. Só que esse medo, ele não existe, ele não é real. Ele aconteceu lá atrás, mas ele não precisa te perseguir. Mas a cada vez que você cria uma história, uma justificativa, mas hoje eu não vou, a água está fria, nem queria entrar. Cada vez que você vai criando uma justificativa, você vai sedimentando, você vai fortalecendo esse medo. E esse medo, ele tende a ir crescendo. Ele vai ficando cada vez maior, porque você vai colocando uma série de razões para que você não entre na água. No fundo, a única coisa que você tem é o medo de se afogar. E aí a gente precisa ir lá nessa ferida, abrir essa ferida, para curar esse medo, para que você não precise arrastar. Porque um fato que aconteceu em algum momento da nossa vida no passado, ele não tem que ser uma sentença de vida. A gente não precisa carregar isso o resto da nossa vida, não faz sentido. Eu vivi 80, 90 anos com medo de uma piscina. Porque quando eu tinha 1 aninho, eu achei que eu tinha me afogado no mar. E às vezes foi uma coisa que foi muito mais uma percepção do que um fato real. No entanto, a gente cria várias situações dessas. Então, a psicanálise precisa sim ir lá, porque a gente não pega uma ferida nossa e não abafa ela para ela cicatrizar. Quando a gente tem um grande ferimento, você não esconde ele para ele cicatrizar. Você abre, você limpa, você tira a casca,
Às vezes você tem que fazer raspagem nele para deixar ele criar casca de novo. E dependendo do tamanho dessa ferida, ele demora muito tempo para cicatrizar. Mas você precisa cutucar a ferida para ela cicatrizar. Você não consegue fazer com que essa ferida cicatrize abafando e escondendo essa ferida. Então vamos imaginar que essa ferida é o nosso campo das emoções, onde estão guardadas as nossas sombras. E se a gente não cutuca a nossa sombra, em algum momento da nossa vida a sombra vai nos cutucar. Porque, de novo, ela fica maior do que a gente. E aí ela nos paralisa, ela não deixa mais a gente enxergar além daquilo, porque fica escuro. Eu não consigo mais olhar para fora, porque eu criei tanta massa em cima daquilo que nada mais faz sentido para mim. E aí é onde entra o trabalho do terapeuta. E a gente está falando de 2 tipos de terapia. O humanoterapeuta, ele vai limpar esse campo energético através de técnicas de mesa de radiestesia, da terapia quantiônica. A gente vai limpar esses campos para liberar esses espaços, desfazer essas massas, essas crenças, esses pensamentos, que são massas de energia, tudo isso é energia. E depois, na psicanálise, a gente vem trabalhando a parte da consciência, trazendo consciência, fazendo com que a pessoa perceba o processo que ela está vivendo e que ela comece a falar, então tá, agora eu estou conseguindo fazer isso porque limpou o campo e agora está mais fácil para mim. Agora eu consigo me comunicar melhor. Eu tinha medo de falar em público. Aí a gente vai lá, limpa o campo da pessoa e a pessoa começa a se comunicar. Pessoas que têm muita vergonha, extremamente envergonhadas, não fazem nada, não vão a lugar nenhum, só gostam de lugares escuros, não gostam de aparecer. Se a festa não estiver escura e com música alta, para ela não ter que falar, ela nem vai na festa. Shopping aberto, iluminado, nem pensar. Quantas pessoas vocês conhecem que tem essa questão? A gente precisa limpar o que está fazendo com que essas pessoas tenham esse bloqueio, essa verdade, esse medo, essa insegurança, para depois elas conseguirem, através da consciência, que a gente, na terapia, e aí sim, já através da psicanálise, não mais através dos tratamentos energéticos, mas da psicanálise, a gente vai trazendo consciência, dando nova consciência para essa pessoa, para ela entender, tá vendo? Você foi no shopping, as pessoas não estavam olhando para você, as pessoas estavam olhando, elas estavam caminhando, não é sobre você. E aí você começa a ficar mais livre, ter mais liberdade. A sombra tira a nossa liberdade, ela cerceia a nossa liberdade. O medo cerceia a nossa liberdade. Então, o terapeuta, ele realmente precisa ir lá atrás por essa questão. Porque é muito comum, Sandra, mas está quietinho, está tão bom, deixa ali. Nem me lembrava mais disso. Mas aí é que tá, a gente não lembra porque a gente lembra de uma fração aqui. O iceberg dos nossos pensamentos no inconsciente estão aqui embaixo, ele é gigante. A gente não lembra, mas ele está no nosso inconsciente. E é no nosso inconsciente que as ações surgem no nosso dia a dia. E é através dessas lembranças que a gente tem as nossas atitudes. Por mais que isso não esteja no nosso consciente, não esteja na nossa mente mais imediata aqui de lembrança. Não é pelo fato da gente não lembrar que aquilo deixou de ser nosso. Não é porque a gente não lembra que a gente não tem que tratar. Pelo contrário. Então, assim, reflitam um pouco sobre isso. Parem de varrer para debaixo do tapete. O ditado já diz, não se varre poeira para debaixo do tapete. Porque ela não vai sair dali, ela vai ficar ali. Vai chegar uma hora que vai ficar insuportável aquela poeira debaixo do tapete. E é exatamente assim com a gente vai botando no quartinho escuro, vai chegar uma hora que aquilo ali, a nossa vida fica sombra. E a gente precisa de luz, porque é na luz onde está o amor, é na luz onde a gente cria, é na luz onde a gente tem liberdade, é na luz onde a gente encontra a felicidade. Tá bom? Obrigada.